Era uma vez uma ilha tropical no meio do Oceano Pacífico, onde todos os habitantes eram milionários. Os moradores dessa pequena nação não precisavam trabalhar, tinham jatos particulares e mandavam lavar suas roupas em outro país porque podiam. Hoje, essa mesma ilha é conhecida como o país mais obeso do mundo, a nação com a maior taxa de diabetes do planeta, um deserto ecológico quase inabitável. Essa é a história de Nauru, o país que ninguém conhece, mas que todos deveriam conhecer. Um alerta para a humanidade inteira. Nauru é minúsculo. Com apenas 21 quilômetros quadrados, é o terceiro menor país do mundo, menor que muitos bairros de São Paulo. Por milhares de anos, Nauru foi um paraíso intocado. Os 12 clãs nativos viviam da pesca e da agricultura. Mas em 1899, algo mudou para sempre o destino dessa ilha. Um engenheiro descobriu que o solo de Nauru era rico em fosfato, um mineral essencial para fertilizantes. O fosfato de Nauru era um dos mais puros do mundo, com uma concentração de 45%, quase o dobro do normal. E o valor? Astronômico. Primeiro os alemães, depois os australianos começaram a extrair esse tesouro. Mas foi só após a independência, em 1968, que a verdadeira loucura começou. Em 1973, Nauru nacionalizou a indústria de fosfato e se tornou o país com a maior renda per capita do mundo. Em 1975, um nauruano médio ganhava mais que um americano, um japonês e um suíço juntos. E o que eles fizeram com tanto dinheiro? Gastaram. Muito. A Air Nauru tinha mais aviões que o número de hotéis na ilha. Jatos enormes para uma população de apenas 10.000 pessoas. Os nauruanos viajavam para a Austrália e Singapura só para fazer compras. Alguns enviavam suas roupas sujas para serem lavadas em outro país porque lavar roupa em casa era coisa de pobre. As festas eram lendárias. Champanhe importado da França, caviar da Rússia. Um senador de Nauru uma vez comprou o hotel em que estava hospedado, porque o serviço estava demorando. O governo fez investimentos surreais. Um arranha-céu em Melbourne, uma companhia aérea internacional. E o mais absurdo, financiou um musical na Broadway chamado Leonardo the Musical, A Portrait of Love, sobre Leonardo da Vinci, que fechou após apenas 3 dias. Prejuízo, 7 milhões de dólares. Mas havia um problema fundamental. O fosfato estava acabando. E rápido. A extração desenfreada transformou 80% da ilha em uma paisagem lunar. Pilhas de rocha estéril de até 20 metros de altura substituíram as florestas tropicais. Em meados dos anos 80, os sinais de alerta começaram a piscar. As estimativas indicavam que o fosfato acabaria em 2 décadas. Mas em vez de se preparar para o futuro, os políticos intensificaram a corrupção. Contas secretas em bancos offshore, investimentos fraudulentos, desvio de fundos públicos. Em 1990, a Air Nauru começou a vender aviões. Em 1995, os funcionários públicos tiveram os primeiros cortes salariais. Em 2000, os bancos internacionais começaram a cobrar os empréstimos não pagos. E então, em 2003, o inevitável aconteceu. Nauru declarou falência. O Nauru de hoje é irreconhecível. 90% da ilha é inabitável devido à mineração. Não há agricultura possível. A água potável precisa ser importada. E então veio a crise de saúde. 94% da população é obesa ou tem sobrepeso. 40% tem diabetes, a maior taxa do mundo. A expectativa de vida caiu para apenas 58 anos. Com o solo devastado, os nauruanos passaram a depender totalmente de alimentos importados, principalmente fast food e alimentos ultraprocessados. Desesperado por dinheiro, o governo fez um acordo controverso com a Austrália: transformar parte da ilha em centros de detenção para refugiados. Por cada refugiado mantido em condições desumanas, Nauru recebe milhares de dólares. Organizações internacionais denunciam abusos constantes nesses centros. Suicídios,
abuso sexual e automutilação são comuns entre os detidos, incluindo crianças. Há tentativas de recuperar o meio ambiente devastado, mas os especialistas são unânimes. Levará séculos para que Nauru volte a ser habitável em sua totalidade. A nova geração enfrenta um futuro sombrio, sem recursos naturais, sem indústrias, sem turismo, sem agricultura, e para piorar, o aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas ameaça engolir o que resta da nação insular nas próximas décadas. Nauru nos dá uma lição brutal sobre os perigos da ganância desenfreada e da falta de planejamento sustentável. Uma ilha inteira transformada em ruínas em apenas uma geração. Um microcosmo do que pode acontecer com o nosso planeta se continuarmos a explorar recursos sem pensar no amanhã. E você? Conhecia essa história? O que acha que poderíamos aprender com a tragédia de Nauru? Comente abaixo e inscreva-se para mais histórias impressionantes que você nunca ouviu falar. No próximo vídeo, a Indonésia e o ritual macabro dos mortos que continuam vivendo com suas famílias.